amigos, eu sou o Marcelo Queiroz. Essa é a colmeia que vou estar revisando aqui com você e aproveitar para falar sobre como colher mais de 80 kg de mel por enxame em uma safra. Porque assim, gente, não adianta. Alguns pontos são muito importantes quando você quer colher uma quantidade de mel grande, razoável por colmeia. Se você não observar esses pontos e fizer tudo no tempo certo, pode ser que você não alcance esse objetivo. Obviamente que nem todos os enxames são enxames que vão te dar essa produtividade, mas você tem que trabalhar aí com pelo menos 50% dos enxames te dando esse número, algo em torno de 80 quilos de mel por ano. Isso se você já for um apicultor experiente ou se estiver nesse caminho e fizer algum tipo de seleção, se estiver se qualificando. Mas se você seguir esses passos que eu vou estar aqui falando com você, isso é muito importante. Principalmente as considerações finais, porque aqui eu trabalho no Nordeste, as floradas são curtas, o período de safra é curta. E tem um detalhe que faz toda a diferença, e é isso que separa os que produzem muito dos que produzem pouco. Então, abri aqui a colmeia e vamos aproveitar para falar sobre esse assunto. Muitos deles são já muito comentados em cursos, palestras, treinamentos, mas o apicultor tem que estar atento quanto a isso. E no caso aqui, o primeiro ponto que você tem que observar, tem que estar atento, é do que diz respeito à genética. Não se iluda, gente, a genética é muito importante, assim como o manejo. Não importa a raça que você trabalha, e cada raça vai ter suas características, bem como a região. E não adianta você estar querendo produzir própolis, mel, pólen, com genéticas que não têm aptidão. Aqui ó, é uma genética muito boa, que eu quero estar dividindo ela e começar a produzir umas rainhas dela também. Ela tem duas lâminas de cera aqui para elas puxarem. Mas o primeiro ponto é genético. Tem enxame que nunca vai te dar mais do que 20 quilos. Assim como tem enxame que não passa ali de 10. No entanto, se você observar direito, vai ter enxame que vai lhe dar mais de 80 quilos folgado. 80 quilos aqui é pouco. E olha só, gente, um quadro como esse aqui, ó. Lotado de mel. Top demais, viu? Muito bom. Muito mel. Inclusive aqui esse mel eu vou colocar todo de um lado. O que tiver mel eu vou colocar aqui, ó. Depois esse mel aqui tem que ver se não vai estar colhendo, né? Ver a possibilidade de estar colhendo ele. Já o segundo ponto, para você colher mais de 80 kg de mel por colmeia, diz respeito à troca da cera. Cera nova é importante para que a rainha possa fazer postura no máximo. Ela sempre vai dar preferência por fazer postura em cera nova. Logo o apicultor tem que estar atento em relação a isso. E ele tem que trocar. E de preferência colocar a cera alveolada e a lâmina inteira. Por exemplo, um quadro como esse aqui eu poderia colher. Esse aqui é enxame que eu estou manejando para dividir. Quero dividir em poucos dias agora. Então eu não vou estar tirando ele. Mas eu poderia. Vou até descolar ele aqui mais um pouco, porque ele está com o lado muito cheio e ficou colado aqui. Olha só, gente, que quadro lindo, né? Isso aqui dá 1 quilo de mel folgado. Então você pode fazer a troca da cera, que isso vai fazer toda a diferença. E aqui, ó, sobre troca de cera, para você que trabalha principalmente em região nordeste, floresta curta e trabalha com abelha africanizada, vou falar uma coisa muito importante, mas eu vou deixar para o final do vídeo, porque tem a época certa, tá, de trocar. Eu tenho observado que em determinados períodos, quando você faz essa troca, para você atingir um bom resultado, você gasta muito. Mas se você fizer em outros períodos, você não gasta tanto e vai produzir tanto quanto se tivesse trocado no período em que alguns trocam. Maioria, né, na realidade. Já o outro ponto é rainha nova, gente. Tem que ter rainha nova. Todos os anos, aqueles enxames mais fracos, o apicultor tem que ver a possibilidade dele estar trocando.
tá? Isso vai ajudar bastante o apicultor a manter a produção, a produtividade. Olha só, gente, mais mel. Muito mel, muito mesmo estocado. Tava aqui no meio, ó. Vou juntar aqui as crias e vou colocar ele do lado desse aqui de alimento. Então, genética é trocar a rainha por uma genética boa, rainha nova, também é importante para você manter esse nível de produção. E claro, também a manutenção de espaço. Períodos de floradas, como aqui, por exemplo, eu posso observar já que eu tenho que estar dando mais atenção para a questão do espaço, porque elas estão começando a ficar com pouco espaço e eu tenho que estar atento em relação a isso, porque se você não fornecer espaço, corre o risco delas enxamearem. Se elas enxamear, você vai perder a abelha, por mais que você fique ali com a rainha nova, mas a sua produção vai parar um pouco por uns dias. Então isso também é importante. E claro, acho que o mais importante, né, para você atingir essa produtividade máxima, é o local do apiário e as condições climáticas necessárias, com floradas abundantes. Não adianta você querer produzir muito, aonde não tem condições, você não vai conseguir. E aqui, gente, se você trabalha com abelha africanizada, eu vou passar a dica mais importante. Além de troca de cera, de rainha, uma coisa muito importante sobre essa raça de abelha. Não adianta, de jeito nenhum, você não vale a pena, pelo menos é o que eu tenho observado, você tentar trocar cera, até mesmo rainha, no manejo, durante o manejo pré-safra, e tá fazendo manejo em excesso. Eu tenho observado que enxames que você não mexe nele, mesmo que você tenha que alimentar, dar uma ajudinha, são os enxames que você consegue pegar bem a primeira florada aqui na minha região e, consequentemente, você bater essa produção por colmeia. Ou seja, você tem que deixar primeiro elas darem aquela explosão de crescimento, aquelas genéticas melhores, na cera velha mesmo. E aí, durante a colheita, é que você vai trocando. Até mesmo aquelas rainhas que não performaram. Por que eu estou falando isso, né? Porque é sabido que a abelha africanizada tem um crescimento explosivo. Mas ela só dá esse crescimento explosivo se tiver pelo menos uma cera, mesmo que, eu não vou dizer velha, mas que tem uma condição mínima ali dela trabalhar. E é por isso que é importante você tirar parte dessa cera velha todos os anos. Aqui eu já venho fazendo um teste em poucas colmeias. E todas as colmeias que eu estou trabalhando, passando a trabalhar com sobreninho, para facilitar nessa troca e trocar essa cera, rainha, tudo durante a safra, as perdas são bem menores. Porque se você começa a manejar muito na escassez, muitos enxames vão embora, dá muita pilhagem, é mais complicado. Porque essa é uma genética enxameadeira e ela não enxameia apenas para reproduzir. Então esse enxame aqui tá top, é um enxame que eu quero dividir ele no máximo próxima semana. Mas daqui a mais uma semana eu já poderia até mesmo colocar melgueira nele. Não vou estar fazendo isso porque eu quero dividir. Então, esses são os principais pontos. E com essa observação aqui no final, você não trocar a cera na escassez ou no pré-safra, deixar para trocar depois que elas pegarem pelo menos uma florada e você ir trocando à medida que você vai colhendo esse mel e descartando aqueles quadros mais pretos e dando quadros com a qualidade melhor. Então fica atento em relação a isso, não mexe nas suas abelhas muito durante a escassez, deixa para fazer isso quando estiver entrando florada, que você estiver colhendo já mel. Então era isso aí, dúvidas e sugestões você pode deixar nos comentários, lembrando que em breve estamos lançando nossos cursos, palestras e treinamentos.
A área do canal de membro já está praticamente configurada e você vai poder ser membro do canal apenas como colaborador, aquele que segue, não pretende ser apicultor, mas acha legal, interessante. Consumidor, você que gosta de consumir os produtos apícolas, vamos dar uma série de dicas, estratégias para você tirar o máximo desse tipo de alimento. E também, né, claro, para você que é produtor, não quer pagar tão caro, está iniciando agora pelo curso. E mesmo que você não tenha dinheiro, se quiser começar na apicultura pelos meios, como é que eu posso dizer, mais rústico, também tem como, sem você gastar tanto com caixa, e à medida que você for obtendo algum lucro, você passar para trabalhar com caixa padrão. Então era isso aí, não esquece de se inscrever no canal, dúvidas e sugestões nos comentários. Um grande abraço e até o próximo.